todos a ouvir a mensagem de hoje, que tem por base o Evangelho segundo São João, capítulo 19, versículos 23 a 24. E destacamos o versículo 23, que diz assim: Depois que os soldados crucificaram Jesus, pegaram as roupas dele e dividiram em 4 partes, uma para cada um. Mas a túnica era sem costura, toda tecida numa só peça, de alto a baixo. O tema de hoje é: Jesus pagou de forma horrível o nosso pecado. Este momento de cruz foi um momento terrível, foi difícil para Jesus. Mas alguém poderia argumentar que outras pessoas também foram mortas na cruz. E especialmente ao lado de Jesus tinha 2 ladrões. Para eles também foi horrível. Não foi só para Jesus. Para todo aquele que foi pregado na cruz era horrível morrer daquela forma. E os ladrões ainda tiveram um outro problema. Eles estavam vivos na hora que deveriam estar mortos. Jesus não foi quebrado nenhum osso e ele simplesmente já tinha morrido antes. Mas aqueles dois, o povo lá que viu eles vivos, também viu os soldados quebrarem as pernas deles para que eles morressem mais cedo. Então, uma cruz, ela era um instrumento de tortura, mas que seguia com a morte. Só que nós não podemos nos esquecer também de que essa cruz de Cristo não estava só para matar o seu corpo, como matou aqueles outros ladrões, ou muitas outras pessoas que foram condenadas à cruz, à pena de morte daquela época. O caso de Cristo foi totalmente diferente. Jesus, ele foi torturado não só na carne, mas também no seu espírito. Os demônios vieram torturá-lo. Os nossos pecados torturaram Cristo. A justiça do Deus verdadeiro, os mandamentos, torturaram Jesus Cristo. Quando ele resolveu pagar o pecado da humanidade, ele sabia que não era somente morrer com uma morte corporal, como outras pessoas já morreram e de repente até sofreram mais do que ele. Jesus pagou os nossos pecados na cruz. E aí que foi a grande tortura. Ele pagou aquilo que nós deveríamos sofrer no inferno. Então dá para se dizer tranquilamente que Jesus, ele sofreu o inferno em nosso lugar. Não só nosso, mas da humanidade inteira, até daqueles que não creem, aqueles que se recusam a crer no Salvador. Tudo está pago para a humanidade inteira. Então esse sofrimento de Cristo foi muito além do seu próprio corpo e o inferno pousou sobre eles. E assim o Senhor morreu. Só que antes de morrer, ele tinha que assistir ainda mais algumas coisas. Coisas horríveis, como pegar até sua própria roupa e rasgá-la em 4 pedaços. Só a túnica não foi rasgado, aí jogaram sortes para ver quem ficava com ela. Ele teve que ver as coisas dele todas destruídas, inclusive a sua própria roupa. E era costume naquela época, na condenação, tirar tudo que a pessoa tinha. Não sobrava nada, nenhuma roupa até. Mas também tem alguns casos, como provavelmente em Cristo, eles deixaram somente uma pequena parte de roupa para esconder as suas partes íntimas. Mas mesmo assim, ele perdeu tudo. Às vezes a gente reclama que perde isso, perde aquilo lá e reclama coisas importantes que a gente tem.
Mas a gente não enxerga, às vezes, um palmo na frente do nariz, quando Cristo perdeu tudo o que tinha, até a sua vida. Ele de fato morreu. Deus Filho morreu. Por quê? Para salvar a nós. Ele perdeu tudo e nem a sua roupa ele pôde salvar, nem as suas sandálias, nada. Então, ao invés de nós, às vezes, ficarmos criticando o Senhor por perdas que nós temos, vamos agradecer pelo que Cristo fez por nós. Vamos agradecer pela fé, pelo arrependimento e, veja, pelo perdão. Jesus pagou o nosso pecado na cruz, nós temos o perdão. Para que nós tivéssemos alguma coisa importante, Jesus teve que perder tudo. Mas ele voltou à vida. No terceiro dia, ao terceiro dia ele ressuscitou e ele é o Cristo vitorioso. Nós também podemos perder tudo, só não perdemos a nossa fé. O amor que Deus tem por nós é tão grande que também vai nos ressuscitar um dia. Só que nós, quem sabe, vamos demorar bem mais do que 3 dias para ressuscitar. Mas o Senhor vai nos ressuscitar e levar-nos na morada celestial, tudo graças a Jesus Cristo, o nosso Salvador. Nós, às vezes, temos esses problemas de reclamações com Deus, com pessoas, por nós perdermos coisas. Mas nós podemos aprender com estas perdas que Deus está permitindo muitas coisas para o nosso bem. Assim como permitiu ao Filho de Maria, verdadeiro Deus, Filho, nascido através de Maria, que ela sofresse muito aquele momento. E o apóstolo João, que estava lá junto, também sofreu muito. Mas tudo isso se reverteu numa grande bênção para eles e para nós também. Às vezes, o sofrimento que nós temos, ele nos pesa muito, especialmente quando nós perdemos tudo. Mas precisamos nos lembrar que aqui na Terra tudo é passageiro, mas a eternidade com Deus, essa sim, essa recebe um grande prêmio, porque pela fé em Jesus Cristo, nós um dia partiremos para morar de forma definitiva junto com o Senhor. Amém. Vamos orar? Querido Deus, nosso Pai Celestial, não permita que venhamos a nos esquecer do pagamento dos nossos pecados realizado por Cristo. A sua tortura, tudo o que ele sofreu, perdeu tudo para que nós tivéssemos a salvação. Mas Jesus Cristo ressuscitou, e isso é importante para nós, porque também inaugurou a nossa ressurreição. Venha sempre renovar esta nossa fé em Ti, através de Cristo. Amém.